E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz, e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da UP SSA 2, que fala o seguinte pra gente. Uma casca esférica A de raio de 10 centímetros tem uma esfera maciça em seu interior de raio 5 centímetros. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear da casca esférica A é 8 vezes menor que o coeficiente de dilatação linear da esfera B, podemos afirmar que em um aquecimento do sistema inteiro de 27 kelvins, o volume do espaço entre as esferas vale quanto? Olha só, gente. Nessa questão, né, o que você precisaria fazer? Calcular o volume final de A e diminuir o volume final de B. E aí você ia encontrar um resultado. Antes de você fazer isso, você teria que ter calculado o volume inicial de A, diminuído do volume inicial de B, e também você teria encontrado um valor, e aí você teria que comparar esses valores, beleza? Mas o que eu vou fazer aqui para evitar a fadiga e não ter que fazer todo esse processo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular quanto que a esfera A vai dilatar, quanto que a esfera B vai dilatar, eu vou comparar esses aumentos de tamanho, beleza? Vamos lá. Quando a gente fala de dilatação volumétrica, a gente tem que pensar na expressão ΔV é igual a o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. E aí, vamos mexer nisso. Ó. A variação de volume de A vai ser justamente o volume de A, que é o volume de uma esfera, e o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. Então, a gente vai ter aqui o seguinte, ó, já vou colocando entre parênteses esse volume inicial, 4/3 de πr ao cubo, vezes o gama de A, vezes a variação de temperatura, né? Δθ. Aí, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu vou dar uma apagada para a gente poder continuar escrevendo. E agora, eu vou substituir os valores. A variação de volume de A vai ser justamente o quê? Eu posso dizer que π vai ser 3 por aproximação, e então eu vou simplificar esse π com esse 3 aqui. E a gente vai ter 4 vezes o raio ao cubo, o raio é 10 centímetros, eu vou deixar em centímetros mesmo, vezes o coeficiente de dilatação, gama, vezes a variação de temperatura, que é 27. E assim, a gente já encontrou um valor para dilatação volumétrica, né? Do corpo A, da esfera A. A gente vai fazer o mesmo raciocínio para a esfera B. E aí, já sendo um pouquinho mais rápido, o que eu vou fazer? Eu já vou substituindo aqui. Eu sei que vai se tratar de uma esfera também, então a gente vai acabar caindo nessa expressão. Ou seja, a gente vai ter 4/3 de πr ao cubo. Esse é o volume inicial da esfera B, vezes o coeficiente de dilatação volumétrico da esfera B, vezes a variação de temperatura. Agora, a gente vai substituir os valores. Então, a gente vai ter a variação de volume de B vai ser justamente o seguinte, ó, posso de novo cortar π com o 3, porque eu estou supondo que π é 3. Então, a gente vai ter 4 vezes o raio da esfera B é 5, vai ficar 5 ao cubo, vezes o gama B. O gama B é o coeficiente de B. E aí observa o seguinte, a questão fala que o coeficiente de A é 8 vezes menor que o coeficiente de B. Então, o coeficiente de B é 8 vezes maior que o coeficiente de A. Então, eu posso escrever assim, ó, gama B é 8 vezes gama A. Né? O coeficiente de B é 8 vezes maior que o coeficiente de A. E eu vou substituir essa relação, vou substituir gama B por 8 gama A. Estou fazendo essa substituição para justamente a gente ter como comparar, né? Fazer uma razão entre esses aumentos de volume. E aí a variação de temperatura é 27. Beleza, a gente achou dois valores aqui, você não precisa fazer essas contas, mas o que a gente precisa fazer é uma razão entre o aumento volumétrico de A e o aumento volumétrico de B. Então, a gente vai fazer isso. Dessa forma, a gente vai ter o aumento volumétrico de A sobre o aumento volumétrico de B. Observa o seguinte, se
O que pode acontecer? A variação de volume de A pode ser igual à variação de volume de B, e aí, como elas vão crescer na mesma proporção, a distância, né, o espaço interno entre essas esferas não vai mudar, porque essa aqui vai crescer, o B vai crescer também, então não vai mudar nada. Mas o espaço pode diminuir, e esse espaço vai diminuir se a dilatação de B for maior que a dilatação de A, ou seja, a parte de dentro cresce mais do que a parte de fora, e aí essa região entre elas diminui. O que pode acontecer também é que a dilatação de A vai ser maior que a dilatação de B. E aí esse espaço aumentaria, né? A parte de fora cresce mais que a parte de dentro, então teria uma distância maior e, consequentemente, o volume entre essas esferas seria maior. Essas são as 3 possibilidades e a gente vai analisar isso fazendo uma razão. Vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Fazendo a razão, eu vou substituir os valores. A dilatação de A vai ser justamente 4 vezes o raio, que é 10 ao cubo, então eu vou escrever 10 vezes 10 vezes 10, tá? Eu estou colocando esse valor aqui, ó. Vezes gama A, vezes 27. A dilatação de B, tá ali em cima, vai ser 4 vezes 5 ao cubo, que é 5 vezes 5 vezes 5, vezes 8 vezes gama A, vezes 27. E aí a gente vai fazer essa continha, ó. Vou apagar aqui. E a gente vai ter o seguinte, ó. Posso cortar 4 com 4, 27 com 27, gama A com gama A. E aí a gente vai fazer 10 sobre 5 é 2, né? Então a gente vai ter, ó, 2, 2, 2 sobre 8 que sobrou aqui embaixo. Se você fizer essa conta, 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Isso aqui vai dar 1. O que significa dizer isso? Você encontrou que a variação de volume de A sobre a variação de volume de B é 1. Ou seja, se você pegar essa variação de volume e passar para o outro lado, você encontra que a variação de volume de A é igual à variação de volume de B. Ou seja, a parte de dentro cresce tanto quanto a parte de fora, na mesma proporção, e então o espaço vai permanecer inalterado, ou seja, o nosso gabarito é letra E. Se essas variações de volume não fossem iguais, o que a gente poderia fazer? A gente teria que fazer aquilo que eu sugeri antes, a gente teria que encontrar o volume final e o volume inicial, né, de cada um dessas esferas. E aí fazer a subtração dos volumes finais e dos iniciais e ver o que acontece com o espaço entre essas esferas, caso, né, a gente não encontrasse que essas dilatações fossem iguais. E aí o problema seria um pouquinho mais extenso, beleza? Mas a gente deu uma sorte aí que a banca botou uma questão que resolvia dessa maneira, então fica mais rápida a resolução. Eu vou ficando por aqui, desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!